Fala galera, professor Camacho na área Mundo Química. A aula de hoje vai falar sobre grandezas químicas, grandezas que serão importantes para os cálculos químicos. Solta a vinheta! Grandezas químicas. Como tu verifica a massa de uma substância? E o volume? E o número de moléculas? Estas são as grandezas que regem a quantificação dos cálculos químicos. É isso que a gente aprende na aula de hoje. Como primeira grandeza padrão, vamos ver a grandeza para a massa. A grandeza para a massa são as gramas. Claro, tu tá te preparando para o Enem. Será que todos os exercícios trarão a grandeza da massa em gramas? Claro que não. Essa grandeza pode vir em quilos ou em toneladas. Tendo um exercício do Enem ou do vestibular, onde as unidades de massa não estão em gramas, nós devemos fazer a conversão. Então, tanto toneladas quanto quilos, nós devemos transformar, converter para gramas. Quando os químicos falam em relações de grandeza, sempre cabe salientar a diferença entre massa atômica e massa molecular. A massa atômica é a massa do átomo. É aquela massa que vem junto com o número atômico na tabela periódica. A massa molecular é a soma de todas as massas atômicas dos átomos presentes na molécula. A segunda unidade de grandeza é para o volume. O volume tem como unidade padrão os litros. É claro, tu já sabe, o Enem pode trazer exercícios com a unidade de volume não definida em litros. Essa unidade pode vir em ml ou metros cúbicos. Já sabe, faz a conversão de metro cúbico para litro ou de ml para litros. A terceira grandeza padrão é a grandeza para quantidade de matéria. Toda a quantidade de matéria é quantificada em mol. Vale a pena ressaltar, nós vimos em aulas anteriores, para fazer o cálculo do número de mols de uma substância, é só fazer a divisão entre a massa em gramas da substância pela massa atômica ou massa molecular dessa substância. A unidade padrão para número de partículas, moléculas ou átomos é a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 na 23, ou simplesmente 602 sextilhões. Como próxima grandeza, temos o volume molar. O volume molar é o volume de 1 mol de partículas de um gás. Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, o volume molar equivale a 22,4 litros. Vamos a uma demonstração de como fica na prática a definição dessas grandezas. Vamos usar a molécula de CO2 para isso. Na molécula de CO2, nós temos um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Assim, a massa do carbono são 12 unidades de massa atômica. A massa dos 2 oxigênios, 32 unidades de massa atômica, totalizando 44 unidades de massa atômica. Assim, 1 mol possui 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de CO2. Tendo 1 mol de moléculas de CO2, nós possuímos o volume de 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Acabamos de ver as unidades padrão dos cálculos químicos. As questões do Enem tendem a trazer as questões com unidades diferentes destas. Então, nunca te esquece, converte a massa para gramas, converte o volume para litros. Assim, o teu cálculo vai ficar perfeito, a tua questão vai estar certa e vai ser mais uma das várias questões que vão te levar com certeza ao topo do Enem. E aí, curtiu o vídeo? Na aula de hoje a gente falou muito sobre grandezas. Deixa esse vídeo com uma grandeza inenarrável de likes. Te inscreve no canal. Mais likes, mais vídeos, maior a nossa preparação para o Enem sem dificuldade nenhuma. Isso aqui é o Mundo Edu, isso aqui é o Mundo Química.